Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Dirceu Melo, que é cardiologista. O Dirceu tem doutorado em cardiologia pela Universidade de São Paulo e é coautor das diretrizes de miocardite e pericardite da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, primeiramente, Dirceu, bem-vindo e a ideia com você é discutir a respeito da insuficiência cardíaca. Olá, João, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É sempre um prazer poder falar de um tema que eu gosto tanto de estudar, faz parte também do meu dia a dia. E espero que tenhamos aí uma conversa muito proveitosa que possa ajudar os nossos ouvintes com mais conhecimento e mais informação. Ótimo. Então, para começar, Dirceu, eu queria que você me falasse o que é a insuficiência cardíaca. Perfeito. Acho que antes mesmo da gente definir a doença, né, João, acho que tem alguns dados muito interessantes que acho que é importante das pessoas saberem, né? A insuficiência cardíaca ela é o estágio final de muitas doenças do coração, né? Ou seja, é a doença do coração fraco, como a gente pode definir, né? Ou seja, uma sequela cardíaca que pode ter múltiplas causas, mas a grande importância dessa doença reside no seguinte fato: ela é a principal causa de internação hospitalar em pessoas acima de 60 anos. Tá? Então, hoje, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, a principal causa de internação do idoso é a insuficiência cardíaca. Portanto, uma doença que tem uma importância muito grande, tem um impacto na vida das pessoas, aumenta a mortalidade e também aumenta os custos de saúde. Né? Isso é uma coisa super importante. A insuficiência cardíaca é, na verdade, uma síndrome, né, em que você tem ali uma redução da função cardíaca que pode levar o paciente a ter sinais e sintomas de cansaço, de inchaço, de limitação para fazer suas atividades do dia a dia, né? E ela tem múltiplas causas, né? Múltiplas etiologias que a gente vai discutir aí nesse episódio. Ótimo. Bom, dentro dessas diversas causas de insuficiência, a gente pode dividir a insuficiência em dois grandes grupos, né, que são as insuficiências diastólicas e sistólicas. O que é isso e como é que elas se diferenciam? Perfeito, né? Até para a gente entender um pouquinho da fisiologia do coração, né, João? Então, assim, o nosso coração, aqueles que nos ouvem aqui, que não têm tanta intimidade com a anatomia, ele funciona como uma bomba, né? Uma bomba hidráulica. O nosso coração bate cerca de 100 mil vezes por dia e bombeia cerca de 7 mil litros de sangue por dia, né? Então, bombeando sangue continuamente para nutrir os nossos tecidos, carregar oxigênio, carregar nutrientes para todos os nossos órgãos. E o coração ele tem dois movimentos, né? Então ele tem um movimento de contração, que a gente chama de sístole, e a gente tem o relaxamento, que a gente chama de diástole, né? Então a insuficiência cardíaca, ela tem essa classificação também, tem vários tipos de classificação, essa é uma delas, né? Então a gente chama de insuficiência cardíaca sistólica quando ela tem um problema, quando o coração tem um problema na contração, ou seja, ele bate fraco, ele contrai fraco. Por outro lado, a insuficiência cardíaca diastólica é quando o coração ele até bate bem, ele contrai forte, mas ele tem uma dificuldade de relaxamento, ele é mais rígido e com isso ele tem dificuldade de encher de sangue para bombear sangue para todo o nosso corpo. Então essas são as formas distintas da gente ver essa doença. Existem outras classificações, essa é a mais tradicional, mais antiga. Ótimo. E você conseguiria falar assim, as principais causas da insuficiência cardíaca sistólica, ou seja, da falta de contração, ou da diastólica, quando ele não consegue relaxar? Sem dúvida, né? Então, assim, como eu disse para você, a insuficiência cardíaca ela é muitas vezes a via final de uma série de possíveis doenças cardiovasculares, né? Então, quais são as principais causas de insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo, né? Então, a gente pode citar a hipertensão, né? O que acontece da hipertensão? O indivíduo tem uma pressão mal controlada. Essa hipertensão, numa fase inicial, ela começa a sobrecarregar o coração começa a ficar mais hipertrofiado, ou seja, que nem o nosso músculo do braço, né, um músculo periférico. Ele sofre uma hipertrofia para tentar compensar aquele regime de pressão mais alta. Só que essa adaptação, com o tempo, ela é perdida. E aí o coração começa a ficar mais dilatado. E é nessa fase que o paciente começa a ter os sintomas de insuficiência cardíaca. Né? Então, a hipertensão arterial é a causa mais comum no nosso meio.
mas tem também o infarto, né? Ou seja, quando o paciente tem entupimento nas artérias do coração, leva a uma necrose do músculo do coração, né? O paciente perde, então, músculo cardíaco viável e desenvolve o que a gente chama de cardiopatia isquêmica, né? Ou seja, a cardiopatia pelo infarto. Ela pode ser secundária à doença das válvulas, né? No nosso coração, ele funciona como uma bomba e ele tem uma série de válvulas unidirecionais, né? Por que unidirecionais? Ou seja, o sangue passa de um lado para o outro, mas não volta, né? Ele impede o refluxo. Então, problemas também nessas válvulas do coração, né, que podem acontecer por infecções, por reumatismo, né, por febre reumática, podem também gerar insuficiência cardíaca. Outras questões relacionadas a hábito também podem gerar insuficiência cardíaca, tá, João? Então, por exemplo, uso de testosterona para fins estéticos, né, em doses suprafisiológicas, álcool em excesso pode afetar o músculo do coração, gerar insuficiência cardíaca. Algumas infecções, como a gente vai ver mais adiante, as miocardites, né, que são infecções e inflamações do coração, podem causar insuficiência cardíaca também. Algumas toxinas, então, por exemplo, cocaína também pode causar. Até mesmo alguns tratamentos para câncer, alguns tipos de quimioterapia também podem ser tóxicos para o músculo do coração e gerar essa síndrome de insuficiência cardíaca. Então, são múltiplas causas, né? Então, é super importante quando a gente avalia o paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem uma avaliação muito completa para a gente tentar identificar a causa e oferecer o melhor tratamento. Ótimo. E você já falou que ela é o estágio final de diversos problemas cardiológicos, né? Agora, quando você fala o estágio final de uma doença, você está pensando em uma doença que já vem de longo prazo, que vem se desenvolvendo aos poucos. Mas esse é sempre o caso? Você pode ter quadros de insuficiência cardíaca que se desenvolvem assim de uma hora para outra? Pode sim. Então, assim, né, existe uma outra classificação da insuficiência cardíaca, né, que é a insuficiência cardíaca aguda, ou seja, aquela que se manifesta ali dentro de semanas ou dias, ou insuficiência cardíaca crônica, né? Então, nós temos algumas causas de insuficiência cardíaca aguda. Uma delas, como eu falei, é a miocardite, né? Uma condição em que o indivíduo adquire uma infecção viral, na maioria dos casos. Esse vírus acaba se alojando no coração e causa ali uma falência cardíaca aguda, né? Que muitas vezes pode até levar o indivíduo a precisar de um transplante cardíaco, né? Então, esse é um exemplo, né, de uma insuficiência cardíaca que se instala aí em dias a poucas semanas. Por outro lado, como eu disse, algumas outras condições geram insuficiência cardíaca ao longo de anos ou décadas até. E o principal exemplo é a hipertensão arterial, né, que vai causando uma lesão silenciosa no coração e lá na frente vai se manifestar com sinais e sintomas graves. Ótimo. E aí você já começou a falar disso, mas só queria que você me retomasse os principais sintomas da insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, assim, a insuficiência cardíaca, o sintoma mais comum é o cansaço, né? Então, tipicamente o paciente chega no consultório e ele fala assim, olha, doutor, estou me sentindo estranho, né? Então, eu andava ali 2, 3 quarteirões para ir até o supermercado, comprar, fazer as compras da semana, e agora, quando eu vou, eu preciso parar pelo menos 2 vezes no caminho para descansar. Então, o paciente começa a sentir cansaço aos esforços. Esse é um sintoma muito importante de insuficiência cardíaca. Outro sintoma é a retenção de líquidos, né? Então, esse paciente, à medida que o coração começa a funcionar mal, a gente dispara uma série de mecanismos no nosso corpo de compensação para tentar fazer com que a perfusão, enfim, com que o nosso débito cardíaco melhore. Um deles é a retenção de líquido, né? Então, a gente começa a reter líquido e isso acaba gerando um inchaço nas pernas, pode ter um inchaço, um acúmulo de líquido na barriga, uma condição que nós chamamos de ascite. E outra condição é acúmulo de líquido nos pulmões, né? Então, isso fica, inclusive, mais evidente quando o paciente deita, né? Então, a pessoa começa a falar assim, olha, quando eu deito, eu sinto falta de ar, né? E, às vezes, eu preciso deixar um travesseiro alto, ou, às vezes, até preciso dormir na sala, no sofá da sala, eu me sinto melhor do que dormindo na minha cama. Por que isso acontece? Eu dou o exemplo usando um exemplo muito simples no consultório, usando uma garrafinha ou um próprio copo d'água, eu explico para o paciente o seguinte, ó, o paciente ele acaba apresentando uma retenção de líquidos, né? Imaginamos que isso aqui seja o corpo do paciente. E quando ele deita, né,
O que acontece? O líquido ele se desvia inteiramente para a região do tórax e aqui do pescoço, então dá essa sensação de sufocamento. Então o paciente está durante o dia com as pernas inchadas e a barriga inchada. Ele deita para dormir, o inchaço das pernas desaparece, o da barriga também, mas ele sente falta de ar à noite. Por que isso acontece? Porque o líquido se desviou por efeito da gravidade para a região do pulmão. E aí, ao longo do dia, o inverso acontece, né? Então, esse sintoma a gente chama de ortopneia, ou seja, que é a incapacidade do paciente de permanecer deitado, né? É um sintoma muito, muito típico de insuficiência cardíaca. Ótimo. Bom, e muitas vezes são pacientes que já têm outras comorbidades, que já têm muitas vezes pacientes mais idosos, que já, não sempre, né? Mas pessoas que já vêm aí de algum grau de sofrimento de algum tempo e obviamente que existem outros diagnósticos diferenciais com esses sintomas, né? E aí a gente tem que pensar também nos exames que você pode solicitar. Existem uma série de exames que podem ser usados para não só para o diagnóstico, mas também para o estadiamento, para entender a gravidade dessa insuficiência e até para direcionar o tratamento, né? Um, Perfeito, é. Então, exatamente. Então, assim, quando a gente avalia um paciente com insuficiência cardíaca, primeiro que assim, né, ele tem uma série de diagnósticos diferenciais, que a gente chama, né? Então, quando o paciente vem, ele tem essa queixa de cansaço aos esforços, obviamente, a gente pensa em várias outras coisas, né, que podem causar isso também. Então, pneumonia, doenças pulmonares, asma, enfisema pulmonar, né? A gente pensa em doenças osteomusculares que podem causar fadiga também, cansaço, anemia, doenças metabólicas. Então, existe uma série de doenças que podem se confundir com a insuficiência cardíaca. Por isso, a avaliação desse paciente é tão criteriosa, né? Então, os exames cardiológicos mais importantes para a avaliação do paciente com insuficiência cardíaca são, bom, antes de tudo, antes de qualquer exame, né, como eu disse, uma anamnese, uma entrevista muito detalhada, ela mata o diagnóstico em 80% dos casos, né? Então, a gente consegue ali mapear o histórico de saúde do paciente, entender se esse paciente tem pressão alta, se tem diabetes, se tem colesterol alto, se ele já teve infarto, se ele já fez algum tratamento de câncer, se ele usa álcool em excesso, se ele usa alguma outra toxina, se já teve alguma infecção, se ele mora lá numa região do Brasil que tem, por exemplo, doença de Chagas, né? Uma infecção também que se aloja no coração e causa insuficiência cardíaca. Então, a entrevista, a anamnese é fundamental para a avaliação desse paciente. Feita a anamnese, o exame clínico, né, para detectar esses sinais que eu acabei de citar para você, e na sequência os exames complementares, né, que são os exames que a gente usa, então, para avaliar esse paciente. O exame mais importante, o primeiro deles, é o eletrocardiograma, né, o exame mais antigo, mais barato e mais simples que a gente tem na cardiologia, mas é um exame que pode dar muitas informações para a gente, né, especialmente se tem sinais ali de distúrbios elétricos, né, na ativação do coração, se você tem sinais ali de sobrecarga, né, do coração, ou seja, se esse coração já está com sinais de dilatação ou de hipertrofia exagerada, ou se você tem alguma arritmia, ou seja, o coração está funcionando fora do ritmo, tudo isso a gente consegue já com um simples exame que custa R$ 15, que é o eletrocardiograma, fazer um diagnóstico inicial que pode apontar na direção da insuficiência cardíaca. Na sequência, um exame... só para continuar aqui em relação ao eletrocardiograma, pelo que eu estou entendendo, o eletrocardiograma ele não vai te dar o diagnóstico da insuficiência Não, cardíaca, mas ele vai mostrar uma série de alterações que podem acompanhar, que podem ser causa ou que podem ser consequência da insuficiência cardíaca. exatamente, ele mostra sinais de alteração da estrutura do coração, né? Mas ele não necessariamente vai dizer, vai nos definir a causa. Em alguns casos até pode, né? Então, eu vou dar um exemplo. Pacientes que tiveram infarto, às vezes ficam com um eletrocardiograma ali com uma área eletricamente inativa, uma onda Q, né? Então, um supra-DST ali sugerido um aneurisma ventricular. Então, isso são alterações que podem dar uma pista para a gente de qual é a causa, né? Mas não necessariamente. Inclusive, o paciente pode ter um eletrocardiograma praticamente normal, tá? Na insuficiência cardíaca. Ou seja, um exame normal não descarta o diagnóstico. Isso é uma coisa também muito importante, tá? Então, o eletrocardiograma, exame básico, obrigatório em todos os pacientes em avaliação, né, de sintomas de insuficiência cardíaca. O próximo exame extremamente importante que a gente usa é o ecocardiograma, né? O que é o ecocardiograma? Ele é um ultrassom do coração. Então, é um exame também muito simples, não exige nenhum preparo, jejum, nada, é um exame barato.
em que a gente obtém imagens de ultrassom do coração, e a gente consegue, então, medir o tamanho exato do coração, se o coração está dilatado ou não, se o coração tem uma hipertrofia exagerada ou não, se ele tem alguma área ali de cicatriz que sugere, por exemplo, que esse paciente teve infarto. Ele consegue dizer se esse paciente tem alteração nas suas válvulas, se esse coração tem alteração nas suas válvulas, né? Nós temos 4 válvulas principais no coração: válvula mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar. Então, a gente consegue, com o ecocardiograma, avaliar cada uma dessas válvulas e ver se elas têm alguma disfunção. As válvulas têm 2 tipos de disfunção. O primeiro tipo é o entupimento, que a gente chama de estenose, ou seja, a válvula está entupida mesmo, fechada, ou a válvula pode estar com um vazamento, que a gente chama de insuficiência. Então, são os 2 tipos de disfunção valvulares: ou insuficiência, quando está vazando, ou estenose, quando a válvula está entupida. Tá? Então, é um exame muito rico, né? Que nos permite ali, aí sim, ver o formato do coração, alterações estruturais do coração, tamanho, se tem hipertrofia, se não tem, as válvulas. Então, extremamente importante para avaliar o paciente com insuficiência cardíaca, né? Tem um parâmetro que nós utilizamos ali no ecocardiograma, que é a fração de ejeção, né? O que é a fração de ejeção? Imagina o seguinte: o coração, ele recebe sangue, né, que vem ali dos pulmões e vai para o ventrículo esquerdo. Então, vamos imaginar que o coração recebe 100 ml a cada batimento, né? Então, o coração enche ali com 100 ml, e quando ele bombeia, ele manda aproximadamente para frente 60 ml, 65 ml, tá? Por isso o nome fração de ejeção, ou seja, o quanto de sangue eu recebo, eu consigo enviar para frente em um batimento. Esse número é dado por uma porcentagem, então, né, 60 dividido por 100, 60%. Então, uma fração de ejeção acima de 55%, 60% é o considerado normal. Quando o coração fica fraco, que é o que acontece na insuficiência cardíaca, essa fração de ejeção vai caindo, né? Então, a gente tem níveis ali de fração de ejeção. Então, a fração de ejeção entre 40 e 50, ela já é discretamente reduzida. Entre 30 e 40, moderadamente, e abaixo de 30, uma fração de ejeção muito reduzida. Em pacientes que têm insuficiência cardíaca grave. Então, a fração de ejeção é um parâmetro muito importante para a gente avaliar a gravidade da doença. Quanto mais baixa a fração de ejeção, mais grave é esse paciente. Tá? Então, é mais um dado que o ecocardiograma nos oferece, que é também bastante útil, né? Ótimo. Ainda em relação à fração de ejeção, a gente já discutiu previamente que você pode ter uma insuficiência cardíaca em que o coração consegue se encher bem, mas não consegue bombear o sangue, e outro em que ele consegue bombear o sangue, mas que ele não enche adequadamente, né? Exatamente. A fração de ejeção vai se comportar de forma diferente nessas 2 situações. Vai se comportar diferente. Então, assim, por isso que a gente nem usa mais tanto esse termo, né, insuficiência cardíaca sistólica e diastólica. A gente usa mais assim, ó, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas o conceito é parecido, né? Então, assim, a gente tem aquela condição em que o coração ele está grandão, ele contrai com dificuldade, né? Então, fração de ejeção reduzida, ou seja, a sístole está prejudicada. E a gente tem aquela condição em que o coração até bate bem, mas ele não relaxa, ele tem uma alteração na diástole, ou seja, no seu enchimento. Que são aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Essa segunda forma, ela é mais comum, principalmente em mulheres idosas, obesas, diabéticas. É o perfil de paciente que tem mais esse tipo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é menos grave, tá? Ela tem um grau de morbidade e mortalidade muito parecido com aqueles pacientes que têm a fração de ejeção reduzida. Ótimo. Bom, um outro exame que é muito utilizado é o teste de esforço cardiopulmonar, né? Para que ele serve no paciente com insuficiência cardíaca? Muito interessante, isso é uma excelente pergunta, João. Até um pouquinho antes da gente falar do teste cardiopulmonar, eu queria citar também um exame que é muito útil, até mesmo para o não especialista, né, até mesmo para os pacientes, que é chamado de BNP. Tá? Quando o nosso coração ele sofre algum tipo de sobrecarga, as fibras do coração, ao se estirarem, elas produzem um hormônio chamado BNP, é um peptídeo natriurético cerebral. O que é isso? É um exame de sangue, tá?
ele fica muito alterado quando você tem insuficiência cardíaca, ou seja, uma maneira de você fazer o diagnóstico da doença com o exame de sangue. É muito interessante isso, tá? O paciente vai para você no seu consultório, chega no médico da família, um generalista, ele tem uma queixa de falta de ar, de inchaço nas pernas, de cansaço. Às vezes você não tem ali o ecocardiograma rapidamente disponível, não tem, né? Mas se você dosa o BNP desse paciente, o BNP está alto, isso é altamente preditivo de insuficiência cardíaca. Então, é um exame muito interessante, tá, para a gente avaliar esses pacientes. BNP muito alto é igual a insuficiência cardíaca. Quanto mais alto o BNP, mais grave a insuficiência cardíaca. Então, o exame também é super importante e nos ajuda. Às vezes a gente tem dúvida, né? O paciente, por exemplo, tem asma, é obeso e está cansado. Ele fala assim, pô, mas será que esse cansaço não tem outra origem, né? O BNP nos ajuda ali a diferenciar, né? Aquele cansaço de causas pulmonares e causas cardíacas, por exemplo. Isso é super importante, tá? E da mesma forma, o teste cardiopulmonar, né? O que é o teste cardiopulmonar? Ele é nada mais do que um teste ergométrico, né? Ou seja, é um teste onde você coloca o paciente no laboratório, numa esteira ergométrica, né? O paciente é submetido ali a um esforço, e durante esse esforço, a gente mede uma série de parâmetros, tá? Tanto parâmetros do coração diretamente, ou seja, a gente faz um eletrocardiograma contínuo ali durante o esforço, né? Esse eletrocardiograma nos ajuda a entender como que esse coração se comporta frente ao esforço, se tem alguma arritmia, se não tem, se tem algum sinal de obstrução nas artérias e não tem. E, ao mesmo tempo, é acoplado no rosto do paciente uma máscara que faz uma análise de gases. Então, a gente consegue calcular o quanto que esse paciente consome de oxigênio e o quanto que ele exala de monóxido de carbono. Então, isso daí, na verdade, é um espelho do que está acontecendo lá nas células do paciente, né? Essa análise de gases, o objetivo dela é entender qual é o grau de capacidade física cardiopulmonar que esse paciente tem, né? Existe um parâmetro chamado de VDO2, que é o consumo máximo de oxigênio, João. Esse parâmetro todo mundo deveria conhecer, por uma razão muito simples. Mesmo em pessoas que não têm insuficiência cardíaca, tá? É um dos maiores parâmetros de saúde cardiovascular e longevidade conhecidos, tá? Então, assim, VDO2 alto é um dos preditores mais poderosos de longevidade e saúde cardíaca, independente do peso, independente de comorbidades, né? Então, é um parâmetro que todo mundo deveria conhecer e perseguir, né, para tê-lo aí no melhor número possível. A gente usa muito o VDO2 para saber em que momento da doença o paciente está na insuficiência cardíaca, né? Pacientes que têm um consumo máximo de oxigênio muito reduzido, né, próximo ali de 10, né, já são pacientes considerados tendo uma insuficiência cardíaca muito grave e até futuramente candidatos a um possível transplante cardíaco, desde que não tenha nenhuma contraindicação, tá? Então, é um exame muito importante para saber a capacidade física do paciente, para definir prognóstico e até mesmo também para programar a reabilitação, né? Às vezes a gente faz o exame também para saber o quanto de esforço a pessoa aguenta, para programar uma sessão de exercícios ali que possam ajudar o paciente. Ótimo. E é interessante que aí junta muito, é um ponto que acaba juntando a cardiologia e a medicina do esporte, do exercício, né? Porque, Sim, no fundo, ah, o que eu acho que, para traduzir um pouco mais isso daí, né? Existe um estudo que mostra que ah, pessoas que têm doença cardíaca conhecida, mas que têm um VO2 aumentado, ou seja, que tem uma função mais preservada, elas têm um prognóstico, uma probabilidade de morte cardíaca menor do que aquelas pessoas que têm nenhuma doença cardíaca, mas que têm o VO2 diminuído, né? Ou seja, sim. a função, independente da doença que está causando insuficiência cardíaca, quando a pessoa não está conseguindo aumentar o consumo de oxigênio, significa que o coração está funcionando mal, né? Quer dizer, Exato. Realmente um marcador muito poderoso, né, de saúde física global, de longevidade, tudo, né? Então, é realmente um dado muito interessante, né? A gente consegue, às vezes, estimar, né? Hoje em dia, até os smartwatches, né, de alguma maneira, eles fazem cálculos aproximados ali para saber
mais ou menos qual que é o seu VO2, né, baseado no exercício físico que você faz. Obviamente não é super preciso, mas dá uma ideia, né, de onde você está. Mas é um parâmetro, sim, muito importante e muito objetivo, né? Então, assim, é um número que você obtém ali a partir de um teste muito bem feito e que consegue dar uma ideia, principalmente de prognóstico, né, do paciente. Né? Ótimo. Bom, e aí, uma vez feita toda essa avaliação, aí a gente vai pensar no que pode ser feito para melhorar as condições desse paciente, né? E aí vai desde medidas de estilo de vida, Sim, passa por medicamentos e por procedimentos mais intervencionistas, né? Em relação ao estilo de vida, acho que um link já que a gente pode fazer com o teste do VO2, que está avaliando justamente a função, ou seja, a capacidade de consumo de oxigênio que essa pessoa tem, ah, a gente vai ter que pensar em atividade física, né? Então, o que eu quero te perguntar, qual é a importância da atividade física num paciente que já está com o coração mais limitado? Quer dizer, o coração vai falar, pô, o coração não aguenta muito, não vamos fazer ele se esforçar mais ainda, né? Isso está certo? sim. Na verdade, não, olha só. No sentido mais amplo, tá? A abordagem do paciente com insuficiência cardíaca a lição número um, tá, João, é que assim, precisa ser uma abordagem multiprofissional, tá? Então, assim, quem que participa do cuidado desse paciente, tá? É uma doença muito complexa, que tem uma mortalidade muito alta, né? Então, assim, a gente tem aí, né, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, nutricionista, psicólogo, né? Então, a gente tem um time muito grande, numa condição ideal, tô falando, né? No mundo ideal, a gente precisaria de um time grande aí para poder dar o suporte para esse paciente, né? Existe uma incidência muito grande, né, de depressão e ansiedade em pacientes que têm insuficiência cardíaca, então por isso o atendimento psicológico é tão importante. Esses pacientes precisam ter uma orientação nutricional muito bem feita, né? A gente sabe que esses pacientes não podem tomar muito líquido, então eles precisam fazer restrição de líquido. Isso é muito contraintuitivo, né? E todo mundo fala assim, ó, beba bastante água, porque é saudável, faz bem para os seus rins, né, e tal. No paciente que tem insuficiência cardíaca, isso é diferente. Se você bebe muito líquido, você enche o tanque, consequentemente você vai ter mais inchaço, mais cansaço. Então, esse paciente precisa fazer restrição de líquidos, tá? E também evitar o consumo excessivo de sal, pela mesma razão. O sal retém líquido, ele pode piorar o inchaço, né? Então, outras orientações que a gente dá para esse paciente, as vacinas são extremamente importantes para o paciente cardiopata, né? Então, vacina para gripe, vacina para pneumonia, são fundamentais, essas são importantes causas de descompensação da doença cardíaca. Existe uma série de medicamentos que o paciente cardiopata que tem insuficiência cardíaca não pode usar, né? Então, a gente Só para te explorar um pouco mais esses assuntos, que eu acho que a gente acaba repetindo um pouco as coisas, né? Eu acho que é interessante você falou da questão da vacina e de manutenção. O que eu entenderia disso daí, me corrija se eu estiver errado, mas a vacina, na verdade, a ideia é que você prevenir quadros gripais, quadros infecciosos, né? E a ideia é, e por quê? Porque o paciente com insuficiência cardíaca ele descompensa mais facilmente, né? E aí eu exatamente. queria só retomar um pouco da importância do VO2 que você falou ali atrás, né? Porque o VO2 ele diz a capacidade máxima de gastar oxigênio do corpo. E aí quando você tem uma Sim, infecção, o que você vai fazer? Você vai gastar mais energia para combater essa infecção. E se você não consegue gastar mais energia, você descompensa. Seria isso. exatamente isso, né? Então, assim, como eu disse, né? Nutrição, restrição de líquido, acompanhamento da saúde emocional e atividade física, né? Que foi a pergunta que você me fez. Então, assim, é super importante que esse paciente, sim, ele seja inserido num programa de reabilitação, né? A gente chama isso de um programa de reabilitação cardiovascular, aonde o paciente, mesmo que ele tenha cansaço, mesmo que ele tenha limitação, ele vai ser submetido a uma sessão de treinamento que é adequada à sua capacidade física, obviamente, né? A gente não vai fazer isso ir muito além da capacidade do paciente, mas assim, fazer um treino ali com uma frequência cardíaca que fique entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima, né, desse paciente, num ambiente controlado, né, monitorado. Então, o ideal é que esse paciente faça uma reabilitação em clínicas especializadas nisso, né, que tem um suporte ali para caso de uma descompensação, mas que sim, que o treinamento, a reabilitação para esse paciente, ela é tão importante
ou às vezes mais importante do que o uso da medicação. Então, é super importante, é uma etapa muito importante do tratamento do paciente, né, junto com todas as outras que eu citei. Ótimo. Uma pergunta que eu acabei pulando, mas que eu acho que seria importante te voltar, até para entender os passos seguintes no tratamento. A insuficiência cardíaca ela pode ser dividida em alguns estágios de gravidade, né? Que são fundamentais aí para a gente poder pensar nos diferentes tratamentos. Você conseguiria dar uma explicada mais ou menos quais são esses estágios Ah, para entender a gravidade da doença? isso daí é feito, assim, é uma classificação que a gente chama de ABCD, né? Ela é feita de maneira bem didática, assim, para você entender na realidade qual que é a história desse paciente, né? Então, é isso que essa classificação reflete. Então, é assim, ó, a gente tem a insuficiência cardíaca no estágio A. O A, o que seria? Seria aquele paciente que, na verdade, ele está num estágio pré-doença, ele tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Aquele paciente obeso, hipertenso, diabético, ou que consome muito álcool, ou que fuma, ou seja, a pessoa está exposta ali a muitos fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ele não desenvolveu ainda, né? Então esse é o estágio A. A gente tem o estágio B. O estágio B é quando o paciente já começa a desenvolver alterações no coração, estruturais no coração, certo? Por exemplo, uma hipertrofia ou algum grau de dilatação, mas ele não tem ainda sintomas. Um clássico desse grupo aqui, desse momento aqui, são os pacientes que têm pressão alta, né? O cara vem ali com pressão alta há muito tempo, um belo dia começa o coração dele ali a ficar mais hipertrofiado, né? Mas ele não sente nada, está assintomático. Esse paciente é considerado estágio B. O estágio C é aquele paciente que tem alteração estrutural no coração e já começa a ter sintomas, né? Ou seja, o paciente já começa a ter cansaço, começa a ter inchaço, começa a ter uma dificuldade para dormir à noite, né? Começa a ter ortopneia, como eu expliquei, né? Dificuldade de permanecer deitado, né? Nessa fase aqui, a gente já entra com tratamento intensivo ali para tentar reverter os sintomas, mas o paciente eventualmente evolui para o estágio D. O estágio D é aquele paciente que já tem uma doença avançada, mesmo com todos os tratamentos possíveis implementados, certo? Então, o paciente já está com tratamento medicamentoso, acompanhamento, às vezes já fez intervenção cirúrgica, inclusive, e continua refratário. Então, esse paciente fica no estágio D e pode ser candidato a transplante cardíaco e, em alguns casos, até os pacientes que acabam evoluindo para cuidados paliativos, né, quando não são candidatos a transplante. Tá? Então, ABCD é a classificação que a gente utiliza muito para saber em que momento da doença o paciente está. A gente usa também para definir qual é o melhor tratamento naquela condição. Ótimo. Bom, as medidas de estilo de vida que a gente discutiu, atividade física, alimentação, estresse, sono, são válidas em todos os estágios, né? Ah, quando eles não estão sendo suficientes, o passo seguinte aí seria os medicamentos, né? Então, quais são os principais medicamentos usados na insuficiência cardíaca e quando que você vai considerar esse tratamento? Perfeito. Então, assim, hoje existe uma distinção muito grande que depende do tipo de insuficiência cardíaca que você tem, né? Então, todas as evidências que a gente tem hoje de medicação são principalmente para tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, certo? Aquele paciente que tem fração de ejeção baixa, onde a gente tem mais evidência científica, mais remédios que trazem benefício, né? A gente tem, para esse grupo de pacientes, o que a gente chama muito nos congressos de cardio, o pessoal adora usar essa expressão, que é o quarteto fantástico, né? Que são 4 grupos de medicamentos que são muito utilizados ali. Eles têm por objetivo melhorar o sintoma desse paciente e também reduzir mortalidade, né? Então, o quarteto fantástico aí, o primeiro elemento são os beta-bloqueadores, né? A gente usa beta-bloqueadores e a gente tem o objetivo ali de manter a frequência cardíaca do paciente mais baixa, né? Então, a frequência cardíaca ali em torno de entre 50 e 60. Não é qualquer tipo de beta-bloqueador que a gente usa, né? A gente usa aqueles cardioseletivos, então, principalmente o bisoprolol, o carvedilol e o succinato de metoprolol, são esses 3 que a gente usa. Não vale atenolol, não vale propranolol, né? São beta-bloqueadores específicos. O segundo grupo
A gente usa medicações, aqui a gente tem 3 opções de droga nesse segundo grupo, né, que podem ser os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, tipo captopril ou enalapril, ou bloqueador dos receptores de angiotensina, como losartana, ou uma classe nova de medicações, né, que são os inibidores da neprisilina, que a gente chama de sacubitril/valsartana, que é a melhor delas. Então, 1, beta-bloqueadores, 2, sacubitril/valsartana, são drogas que causam uma vasodilatação nas artérias. Quando você causa uma vasodilatação nas artérias, você diminui o trabalho do coração, né? Você diminui a resistência ao trabalho do coração. Esse é o princípio dessas drogas. Número 3, uma droga chamada espironolactona, que é um diurético, que ajuda também a diminuir a sobrecarga sobre o coração, aliviar os sintomas de edema. E, por último, um grupo de medicações que foi inicialmente desenvolvido para tratar diabetes, mas depois a gente descobriu que eles também fazem muito bem para o coração, né? Que são as glifosinas, principalmente a empaglifosina ou a dapaglifosina. Então, a gente tem aí pelo menos 4 classes de medicações que têm alto impacto e são altamente eficazes para tratar o paciente com insuficiência cardíaca com aceleração reduzida. Tá, a glicosina, o que ela faz? As glifosinas, elas têm um efeito diurético também, né? E elas alteram o metabolismo do músculo do coração, elas têm um efeito protetor no metabolismo do músculo do coração, né? Então, reduzem hospitalização, reduzem mortalidade, né? Então, tem uma ação protetora bem importante. Ótimo. E aí, se a gente for pegar então a função de cada uma dessas medicações, primeiro os beta-bloqueadores, que vão diminuir a frequência cardíaca, né? Esse aí todo paciente com insuficiência cardíaca vai estar utilizando. Quando que você usa ele? Então, a gente usa todo paciente que tem a síndrome clínica de insuficiência cardíaca, né, como eu disse. Então, estágio C, principalmente, ali, né? Então, estágio C, o paciente tem sintoma, tem alteração estrutural no coração, ele tem indicação de usar as 4 classes de medicação. Tá, é meio que padrão você usar todas elas, né? Então, Padrão você usar todas elas, você exatamente. já falou também, esqueci o nome da segunda classe de medicamentos, que ela promove uma vasodilatação. Os vasodilatadores, Tá, na verdade, são três classes de droga que tem ali nesse segundo pilar, né? Que é ou isso. enalapril, ou losartana, ou sacubitril/valsartana. Mas o objetivo ali é prover a vasodilatação. O Isso. paciente com hipertensão arterial, que normalmente tem uma rigidez arterial, essas medicações elas continuam sendo efetivas? Continuam sendo efetivas, sim, inclusive assim, né? São super importantes, inclusive porque, dependendo do momento, se não for muito tarde, né? Se não for muito tarde esse diagnóstico, você consegue até um remodelamento reverso, né? Você consegue até uma melhora da saúde das artérias à medida que você trata a hipertensão, né? O mesmo pode acontecer com o coração também. Se você detectar precocemente, em fases iniciais, é possível reverter a cardiopatia da hipertensão. Ótimo. Então, no estágio C, basicamente, até o estágio B você não entra com medicamento de modo geral. O estágio A e B são mudanças de estilo de vida e tratar os fatores de risco, né? Ótimo. Então, assim, obviamente, né, se o paciente tem hipertensão, você vai tratar a hipertensão, diabetes vai tratar a obesidade, enfim, né, reduzir Sim. álcool, reduzir cigarro, todos aqueles fatores de risco que aumentam o risco de insuficiência cardíaca. Tá. Aí Mas entrou o no estágio tratamento C. No estágio estágio C, C, você já vai entrar com os medicamentos e aí você já entra com os 4 medicamentos. exatamente. Tá. Exatamente. Qual que é a importância do marca-passo cardíaco, né? Quando que ele tem indicação na insuficiência cardíaca? Bom, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala marca-passo, né, é um nome um tanto genérico, né? Assim, existem alguns tipos especiais de marca-passo que têm maior benefício na ciência cardíaca, né? Então, o primeiro deles é um aparelho chamado ressincronizador, é um tipo de marca-passo que chama ressincronizador. O que é isso? Quando o paciente tem uma alteração, um bloqueio de ramo, né, ele tem lá no eletrocardiograma um bloqueio do ramo esquerdo, ou seja, a ativação elétrica do coração fica muito lenta, isso prejudica a função cardíaca. Então, você coloca um marca-passo, ou seja, um aparelho do tamanho de um relógio aqui, mais ou menos, né? Ele fica embaixo do músculo do peito. Desse aparelho saem cabos que vão até o coração e ficam estimulando o músculo do coração. O objetivo ali
como o próprio nome diz, é ressincronizar. Você tem uma ativação elétrica lenta, você vai lá, estimula artificialmente com o objetivo de melhorar a sincronia do batimento cardíaco e com isso melhorando a performance do coração. Tá? Em que a gente faz isso? Paciente estágio C, que tem fração de ejeção menor do que 35% e tem bloqueio de ramo esquerdo. Então, nesse grupo de pacientes, o uso do ressincronizador ele é interessante, porque ele melhora sintomas e pode até melhorar a função cardíaca. Outro tipo de aparelho, que também é um marca-passo que a gente usa, são os desfibriladores. A gente chama de CDI, cardiodesfibrilador implantável. O que é o CDI? É um aparelho que é um tipo de marca-passo, ele fica ali monitorando o coração do paciente, né? E ele é capaz de detectar arritmias e de aplicar choques no coração do paciente. Tá? Então, assim, é um aparelho que pode salvar mesmo a vida do paciente, né? Então, se você tem uma arritmia grave, potencialmente fatal, às vezes até uma parada cardíaca, o aparelho consegue perceber isso, aplicar um choque e reverter essa parada cardíaca. Esse aparelho chama CDI. Em alguns casos, especialmente naqueles pacientes que eu falei que têm fração de ejeção muito reduzida, né, muito baixa, especialmente abaixo de 30%, a gente usa o CDI para prevenção de morte súbita. Ótimo. Bom, tanto os medicamentos como os marca-passos cardíacos que a gente discutiu até aqui, você enfatizou bem de que eles são indicados na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Né? Exatamente. No paciente com fração de ejeção preservada, o que pode ser feito? Nos pacientes com fração de ejeção preservada, as evidências são muito mais restritas, né? A gente tem muito menos medicamentos que trazem benefícios para o paciente. Basicamente, não existe nenhum remédio hoje que reduz mortalidade no paciente com insuficiência cardíaca com essa ejeção preservada. O que a gente tem é que as glifosinas, como eu citei, a empaglifosina, a dapaglifosina, tem estudos mostrando redução de descompensação e redução de hospitalização, principalmente, tá? Mas não de mortalidade. Então, é um paciente que acaba até evoluindo de forma mais grave também por isso, né? Porque a gente ainda não sabe qual que é o melhor tratamento para esse paciente. Aquelas drogas que a gente usa na fração de ejeção reduzida não têm efeito na fração de ejeção preservada, né? Então, muitas vezes a gente usa medicações para controle de sintoma, né? Principalmente os diuréticos, para aliviar o cansaço, aliviar o inchaço, mas medicações para evitar realmente eventos mais graves a gente ainda precisa desenvolver. Ótimo. E aí, voltando para uma discussão que a gente já teve prévia, ah, a fração de ejeção, então, quer dizer, às vezes até aqueles pacientes com uma fração de ejeção preservadas tendem a ser mais graves do que um paciente no mesmo nível de insuficiência cardíaca que tem a fração de ejeção preservada aí, diminuída, né? Dependendo do caso, pode ser sim, pode Legal. ser mais grave, né? Então, a fração de ejeção é apenas um parâmetro, né? Que a gente usa dentre vários para avaliar a gravidade desse paciente. Mas, Talvez a gravidade seja mais pela classificação clínica, o ABCD, né, do que. sintomas, congestão, né? Com certeza. Ótimo. Bom, e aí, quando nada disso está sendo suficiente, aí a gente vai considerar o transplante cardíaco. Né? Qual é a indicação do transplante cardíaco no paciente com insuficiência cardíaca congestiva? Olha, o transplante cardíaco ele é o último recurso, né? Que a gente lança a mão para tratar esses pacientes. Até existem algumas alternativas ao transplante, principalmente hoje o desenvolvimento de dispositivos que a gente chama de ventrículos artificiais, né? Mas eles são de muito alto custo, muito difícil acesso, especialmente no Brasil, né? Então, a maioria dos pacientes realmente que estão no estágio D, ou seja, o paciente tem lá uma insuficiência cardíaca gravemente sintomática, já bem medicado, o cara já tem ressincronizador, já tem desfibrilador, continua internando com frequência, continua muito limitado, com muito sintoma. O paciente fez o teste cardiopulmonar, tem lá um VO2 máximo menor do que 10 a 12 ml, esse paciente tem indicação de transplante cardíaco, tá? Obviamente,
respeitando as contraindicações. Não é em todo mundo que a gente consegue fazer transplante cardíaco, né? Então, o paciente não pode ter morbidades graves associadas, né? Então, exemplo, o paciente tem insuficiência cardíaca, mas também tem enfisema pulmonar grave. Não vai conseguir fazer o transplante, certo? O paciente tem insuficiência cardíaca, mas tem câncer. Esse paciente também não vai conseguir fazer o transplante, né? Tem um câncer ali em tratamento, um câncer não curado, entendeu? Uma outra condição também é quando o paciente tem hipertensão pulmonar. Se a pressão da artéria pulmonar for muito alta, de forma fixa, que não melhora com vasodilatadores, isso também é uma contraindicação à realização de transplante cardíaco. E tem muitos detalhes técnicos, né? Quando a gente fala para o paciente assim, olha, o seu caso é um caso que precisa de uma avaliação para transplante cardíaco. Então, o que a gente precisa explicar com muita clareza para o paciente? Que é uma jornada longa, né? Então, a avaliação para transplante cardíaco, ela é multidisciplinar, né? Como eu disse, tem todo um time ali que avalia esse paciente, serviço social, psicólogo, nutricionista, né? Fisioterapia, para avaliar se o paciente não tem nenhuma contraindicação, primeiro passo, depois para saber se ele é um paciente que realmente tem indicação de fazer o transplante, né? Então, é um processo realmente longo e bastante trabalhoso, né, para os pacientes. Ótimo. E aí existem critérios até de prioridade dentro de uma fila de transplante, né? Então, entre aqueles que têm indicação, você tem os que vão ter, eventualmente a fila não é por ordem de chegada aí, né? Por que isso? Na verdade, o que acontece? Existe uma fila, né, que ela é regulada por órgãos do Estado, né? Não existe nenhuma fila privada, né? O tratamento de transplantes de órgãos no Brasil ele é 100% feito pelo SUS, né? Então, é regulado pelo SUS, então existe uma lista pública, né, onde os pacientes são incluídos, os serviços que atendem esses pacientes vão inserindo ali os pacientes na fila, né? Agora, ali dentro da fila, existem critérios de urgência, né? Então, por exemplo, o paciente que está internado com drogas vasoativas, né, na UTI, com dobutamina, com doradrenalina, ou que está com algum dispositivo mecânico de assistência ao coração, como, por exemplo, um balão intraórtico, ou que está com uma circulação extracorpórea, ou seja, paciente que está com um tratamento muito avançado, em caráter de emergência, esse paciente acaba ganhando prioridade na fila do transplante. Tá? Então, como que funciona isso? Funciona assim. Surgiu um órgão, né? Um paciente acabou falecendo, morte encefálica, temos um órgão disponível. Primeiramente, a gente vai ver se esse órgão ele é compatível com aquela pessoa que está no estado de emergência. Ela está lá na UTI em estado grave. Se for, ela recebe o órgão. Se não é, ela vai para a próxima pessoa da fila que é compatível com o órgão. Tá? E essa compatibilidade, ela é tanto imunológica, né, relacionada a testes imunológicos, como também peso e altura. Tá? Então, assim, você não pode, você tem, né, eu tenho 92 quilos e 1,85 m. Eu não posso receber um coração de uma pessoa de 60 quilos e 1,50 m de altura. Certo? Então, também, na doação do coração, tem a questão do peso e altura que também que contam, né? Pessoas que estão muito nos extremos, né, ou de muito baixo peso, ou de muito alto peso, têm mais dificuldade de conseguir órgãos, né? Bom, e nesse período, são pacientes que já estão num estágio grave da doença e que muitas vezes podem passar um período prolongado até a espera do transplante, né? O que pode ser feito nesse período? É um paciente que já tem indicação do transplante, mas que ainda não tem o órgão aí à disposição. Infelizmente, essa é a trajetória da maioria dos pacientes, né? A gente ainda no Brasil, nós fazemos um número de transplantes muito inferior ao número de pacientes em fila, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Então, obviamente, assim, a gente lança mão de todas as terapias que a gente tem disponíveis, né, para dar suporte a esse paciente. Como a gente citou ali, a gente tem as medicações
que mudam, né, a evolução da doença, as medicações orais, né, o quarteto fantástico. No ambiente de terapia intensiva, né, quando o paciente está na UTI, tem alguns outros recursos que a gente lança a mão, que como eu citei, né, então a gente tem drogas que a gente infunde na veia do paciente que podem melhorar ali a função do coração, melhorar a força de contração do coração, a principal delas chama-se dobutamina. Às vezes a gente pode usar alguns dispositivos mesmo que podem melhorar também a função cardíaca, né, como o balão intraórtico e a circulação extracorpórea, que é como se fosse uma máquina que faz ali o trabalho do coração, né? E, como eu disse, né, em alguns lugares do mundo existem os ventrículos artificiais, né, que são aparelhos que são acoplados no coração do paciente, eles bombeiam o sangue ali, ajudando o coração, né, na sua performance, eles são implantáveis mesmo, e muitos pacientes usam esses aparelhos aí até o surgimento de um órgão, alguns pacientes usam até mesmo como terapia de destino, que a gente chama, né, de forma definitiva aí, até o final das suas vidas. Tá, São aparelhos realmente, são fantásticos esses aparelhos. O grande problema deles é o altíssimo custo, né? tá, mas isso tem no Brasil, esquecendo a questão de custo, é possível fazer isso aqui no Brasil? Como é que está a situação? É possível fazer. Existem alguns cirurgiões cardíacos que fazem isso no Brasil. A gente Tá. tem pacientes no Brasil que já, vários, né, que já foram submetidos a esse tipo de dispositivo. Lógico, tem que ir para centros, grandes centros, né, especializados, mas existe sim, existe essa possibilidade, né? São os ventrículos, os corações artificiais, né? Ótimo. Agora, as pessoas têm, obviamente, muito medo do transplante e não é para menos, né? Ah, e muitas vezes a ideia de que o transplante é aquela coisa para manter a pessoa viva, né? E por outro lado, a gente vê pessoas muito ativas com um órgão transplantado, né? Como é que está isso no caso do coração? Quer dizer, o que, que você espera em termos de qualidade de vida para um paciente transplantado do coração? Veja, o transplante, ele é um tratamento muito eficaz, né? Então, eu tenho alguns pacientes que já foram submetidos a transplante, assim, ele muda totalmente, ele tem o potencial de mudar totalmente a vida da pessoa, né? Então, você receber ali um coração, muitas vezes uma pessoa jovem, né, que tem um tamanho normal, uma fração de ejeção preservada, né? Então, muitas vezes desaparece mesmo os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca desses pacientes. Então, é um tratamento realmente, quando ele é feito de forma bem sucedida, ele transforma a vida do paciente. A pessoa volta a jogar futebol, por exemplo, né? Trabalhar uma vida normal. Obviamente que é um tratamento que tem riscos, né? Então, assim, e que esses riscos existem em todas as etapas, né? Desde a etapa inicial ali, que é a captação de um órgão adequado, né? A cirurgia em si do transplante, né? Que seja, que é colocar aquele coração, trocar o coração da pessoa, né? E o que acontece no transplante? Nas fases iniciais após o transplante, qual que é o maior risco? O maior risco é a rejeição. Existe a chance daquele coração ser rejeitado pelo sistema imunológico do paciente que recebe, né? E também, com o passar do tempo, um risco que também existe é o risco de infecção. Por quê? Porque esses pacientes, eles precisam usar imunossupressores, né? Justamente para evitar a rejeição. Só que esses imunossupressores diminuem as defesas do organismo do paciente e aumentam o risco de infecções. Então, essas são as principais ameaças dos pacientes que passam por transplante: a rejeição e as infecções, né? Mais uma vez que o paciente supera essas barreiras e o transplante é bem sucedido, ele consegue ter uma vida praticamente normal, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Muito desejável. Ótimo. E aí até compararia um pouco com o que a gente vê na ortopedia no caso da artrose, né? Quando a gente fazia prótese de joelho aí há 20, 25 anos atrás, a orientação que tinha é, o paciente não pode andar mais que um quarteirão, né, sem grande desconforto para fazer uma prótese, né? Ou seja, para aquela pessoa que de fato está ali no sofá e aí a pessoa muitas vezes chegava para fazer uma prótese numa condição muito pior de saúde, porque ela ah, o sedentarismo está envolvido com grande parte das doenças, né, nessa faixa etária, né?
A gente não poderia pensar alguma coisa no mesmo sentido no caso do transplante cardíaco? Óbvio que não vamos falar em fazer um transplante de uma pessoa com estágio inicial, mas aquelas pessoas que desenvolvem uma insuficiência cardíaca de uma forma mais aguda, elas teriam um melhor resultado do que aquela pessoa com uma insuficiência cardíaca já de longa data, onde a saúde dele foi sendo comprometida ao longo desse tempo? Assim, o transplante realmente ele acaba sendo reservado para casos extremos, tá? Ele é reservado para casos extremos. Agora, o que a gente sabe? Quem que vai melhor do transplante, né? Justamente o paciente que tem menos comorbidade, né? Então, o paciente mais jovem, o paciente que tem menos doenças associadas, né? Que não tem doença renal, que não tem doença pulmonar, que não é diabético, né? Um paciente que tem ali uma boa capacidade, uma boa massa muscular, que é eutrófico, né? Então, são esses pacientes que têm o melhor benefício do transplante, eles conseguem suportar melhor, passar por toda essa jornada que é o transplante, né? O que tem avançado muito nos últimos anos é justamente esse cuidado ao paciente transplantado, né? Então, novas drogas imunossupressoras, né? Melhora das terapias de reabilitação, principalmente do suporte multidisciplinar, né? Então, isso avançou demais, né? Aumentando as chances, né, dos pacientes sobreviverem e ficarem bem, né? E a sobrevida atualmente, como é que você consegue estimar isso? De 10 a 15 anos. 10 a 15 anos é uma expectativa para a Você, maioria das pessoas. Ótimo. você consegue Bom, acrescentar bastante. e aí, mais uma vez, lembrando que você já disse que muitas vezes o paciente pode não ter indicação, muito por conta de outras condições clínicas associadas, um paciente que talvez já esteja. Não, acho que é um paciente já mais debilitado com outras condições de Idade, saúde, né? né? A idade pesa E bastante a também, idade né? pesa Normalmente, bastante também. após os 75 anos ali, a gente, né, é muito raro você ver um transplante, né? Tá. De E o que qualquer se um que seja. faz para diminuir o sofrimento dessas pessoas aí? Olha, eu acho que aqui entra muito o tratamento de cuidados paliativos, né? Assim, que são os tratamentos ali voltados para priorizar o conforto do paciente, né? Tanto o suporte espiritual, emocional, controle de dor, né? O ajuste dos tratamentos ali com o objetivo de melhorar os sintomas de congestão, de edema, de cansaço, né? Mas Ótimo. muitos pacientes acabam falecendo em cuidados paliativos mesmo. Legal, Dirceu. Acho que deu para a gente passar aí pela jornada toda desse paciente, né, que vai aí desde um quadro inicial até um estágio final. Obviamente que esses estágios eles podem variar muito, né? Então algumas pessoas podem ir mais rápido, mais lentamente, mas a gente sabe que o tratamento adequado vai de alguma forma dar qualidade de vida e de alguma forma impedir ou retardar essa evolução, né? Sem dúvida, né? Acho que a mensagem que fica aqui, assim, né? A insuficiência cardíaca é uma doença comum, né? Muitos de nós, sejam médicos ou não, certamente vamos nos deparar com pacientes que têm insuficiência cardíaca, seja na sua família ou com amigos, né? É uma doença que tem tratamento. Quanto mais cedo esse tratamento é feito, melhores são os resultados, né? É muito importante o paciente ter, né, um bom estilo de vida, bons hábitos, para reduzir o seu risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Os tratamentos para insuficiência cardíaca, que vão desde medicamentos até marca-passos, cirurgias e tratamentos multiprofissionais, eles têm avançado cada vez mais, né, fazendo com que esse paciente viva cada vez mais. Então, é muito importante esse canal que você está abrindo aqui para a gente aumentar o nível de consciência das pessoas, né, sobre essa doença, ajudar a disseminar boa informação e poder ajudar, né, os nossos pacientes. Obrigado mais uma vez, Dirceu. Eu acho que foi bastante proveitosa a discussão e espero contar com você aqui em outras discussões. Perfeito. Um grande abraço, João.